Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, das 19 horas e 30 minutos até as 20 horas, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vem alcançar a sua alma, não é? Porque nós estamos, afinal de contas, ministrando a palavra de Deus. E esta palavra, ela vem, sem dúvida nenhuma, alcançar os nossos corações. Também trazendo as informações da nossa igreja. Você já sabe, a nossa igreja está ali na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré, um endereço muito fácil, tá? Um endereço muito prático, uma avenida que passa por trás da Ceasa. Lá temos um grande estacionamento para você e toda a sua família, não é? E olha, um templo muito confortável. Todo domingo, a partir das 9 horas e 30 minutos, nós temos a nossa escola bíblica dominical. À noite, a partir das 18 horas até as 20 horas, o nosso grande culto de celebração. Falando em celebração, queridos, eu quero aproveitar para convidar a você para participar no próximo domingo da nossa grande Santa Ceia. Todo crente deve participar da Santa Ceia do Senhor. Todo crente deve participar, querido. É um privilégio, é uma oportunidade de cercarmos a mesa do Senhor, como diz o apóstolo São Paulo, tá? Para participar da Santa Ceia. É um memorial que temos, não é? Relembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa vitória. Porque a morte de Jesus e a sua ressurreição é a nossa vitória. E esta celebração, querido, acontece em todas as congregações da nossa capital e também no interior do nosso estado, tá? Nós temos congregações nos mais diversos bairros da nossa capital, temos congregações também no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba, tá bom? Olha, tome conhecimento da programação do 7º aniversário da nossa igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Não esqueça de passar na lojinha das Dorcas e garantir a sua camisa do 7º ano da ADEPAZ. Temos nas cores branca, amarela e azul, custando apenas R$30. E para as mulheres, temos no modelo Baby Look. Não perca tempo e garanta já a sua. Eu quero compartilhar com você esta noite, querido, um trecho muito especial. Um trecho da palavra de Deus que traz um relato muito especial para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Está lá no capítulo 13 do livro de Números. Lá no capítulo 13, eu quero ler apenas alguns versículos e compartilhar com você esta noite, deste que sem dúvida nenhuma traz grandes ensinamentos para nós, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Verso de número 18: e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até
a Reobote e a entrada de Amate. No verso de número 25 diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tornaram e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes também o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e os cidadãos fortes e grandes. E também ali vimos os filhos de Anaques, que eram os gigantes. Verso de número 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí, querido, no verso de número 30, está um versículo que chama muita atenção e é chave desse trecho, que diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Olha que palavra. Esta palavra de Calebe, de tomar essa iniciativa e dizer assim: subamos animosamente, é porque aqueles mesmos espias, os mesmos espias, que foram trazer o relatório para Moisés, para Arão e para toda a congregação de Israel, dizendo de como era a cidade para a qual eles estavam caminhando e iriam tomar posse. Eles começaram, queridos, olha que coisa interessante, eles começaram a infamar, a difamar, tá, a terra. Disseram assim: porque os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Desculpe. Infamaram a terra que tinham ido espiar perante os olhos dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Queridos, eu quero trazer essa palavra para você esta noite, porque nós precisamos, escute isto, nós precisamos confiar, acreditar nas promessas de Deus, na Bíblia Sagrada, neste ensinamento que de fato ela serve como alimento para a nossa alma. Muitas vezes perdemos a grande oportunidade de sermos enriquecidos espiritualmente, porque desprezamos a palavra de Deus. Eu queria ler com você um trecho em que Deus havia prometido ao povo de que a terra que eles haveriam de possuir era uma terra que manava leite e mel, ou seja, era uma terra rica, era uma terra farta, era uma terra que eles
produziriam com muita facilidade, seriam prósperos, seriam ricos, seriam abençoados. Mas é muito interessante essa questão de visão. Já disse alguém que o grande problema da visão é a vista. Parece muito, e é paradoxal, né? Por quê? Porque nós, via de regra, nos prendemos aquilo que temos apenas visto com os olhos. Mas a fé, ela tem um alcance muito maior. Ela não está presa necessariamente à visão ocular. Ela tem uma percepção, uma perspicácia, sabe? Algo que vai além. E aí, querido, por isso que os homens visionários, eles veem o que os outros não veem. Eles alcançam o que os outros não alcançam. Eles conquistam o que os outros não conquistam. Por quê? Porque, na verdade, quem olha apenas com os olhos, sabe, materiais, eles têm a percepção do aqui e do agora. Eles têm a percepção das lutas, das dificuldades, dos problemas, das adversidades, dos obstáculos. Mas quem olha com os olhos, sabe, do entendimento, da fé, da compreensão, ele vê mais longe. Ele não faz apenas o que os outros fazem. Eles não vivem no limite da mediocridade. Por quê? Porque ele não é a média dos outros. Ele não está apenas fazendo o que os outros fazem, ele faz melhor, ele vê mais longe, ele vê mais distante, ele vê o amanhã, ele vê o depois do amanhã, ele é um investidor, ele é um empreendedor, ele tem uma visão muito mais ampla. É por isso que eu quero compartilhar com você parte deste relato, que esse relato ele é muito profundo, muito grande, tem muita coisa para aprendermos, mas eu quero compartilhar com você exatamente deste trecho, porque Deus já havia prometido, desde o Gênesis, lá no capítulo 12, Deus já tinha prometido a Abraão, então, e logo em seguida Abraão, Deus já havia prometido que a ele e à sua descendência, a descendência de Abraão, Deus daria uma terra para o seu povo. E desde a primeira promessa de Deus para Abraão, que dele nasceria a grande nação, hoje nação de Israel, ele disse que a terra que ele daria era uma terra que emanaria leite e mel. Quando nós chegamos, queridos, lá no capítulo 1 do livro de Deuteronômio, no verso de número 19, olha que coisa interessante. Dizia Moisés assim: então partimos de Horebe e caminhamos por toda aquela grande aquele grande e tremendo deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Olha, a promessa, ela está concretizada. Ele disse que o Senhor nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possua. Tome posse. Essa terra é sua. Querido, nós precisamos ter uma visão muito mais ampla, muito mais distante. Muitas vezes estamos olhando apenas para as montanhas, para os montes, para as dificuldades, para os vales, e Deus está preparando algo sobrenatural para nós.
Olha, queridos, e aí eles disseram assim, olha, manda-nos homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos deem resposta. Olha, no capítulo de número 8, eu quero compartilhar com você agora, desta rápida reflexão, quando Deus disse assim, Moisés disse assim, porque o Senhor teu Deus, preste bem atenção, ele está dizendo, o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de oliveiras, abundantes de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, terra de abundância, e nada faltará nela, terra cuja pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Querido, quando nós lemos estas promessas de Deus dadas ao seu povo, Israel, eles agora, porque não acreditaram necessariamente das promessas de Deus, e esse é o grande problema da humanidade, eles não acreditaram, mandaram espias, agora olhar a terra, como que confirmando se essa terra, ela é boa ou ruim, se ela é próspera ou não. Como ir conferir o que Deus já havia dito, que a terra manava leite e mel, que era uma terra que eles não sentiriam a escassez de nada, que se tornariam fartos, que louvariam a Deus pelo que Deus havia prometido a eles. Por isso que Caleb, que é um homem corajoso, disposto, valente, conhecedor da palavra, que creu na palavra de Deus, ele disse assim, subamos animosamente para possuir. Não vamos ficar agora com este relatório desses 10 espias, que agora se contrapondo ao que eles mesmos viram, diziam que não podiam possuir, porque aquela terra era terra de gigantes, terra que consumia os seus moradores. Aí, o nosso irmão Caleb, com coragem, com disposição, com visão, que Caleb era, de fato, um visionário, ele disse, não, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, ela diz assim, tomemos posse da terra. Queridos, quando se acredita, quando se crê na palavra, quando se tem convicção de que esta palavra é a palavra de Deus, não se põe dúvidas. Você tem que tomar posse daquilo que Deus estabeleceu a seu respeito. Muitas pessoas, até mesmo que conhecem a Bíblia, evangélicas até, muitas vezes levam uma vida titubeando, uma fé vacilante, uma fé que hoje acredita, amanhã parece que não vai dar certo. Por quê? Porque olhamos com os olhos materiais,
olhamos as circunstâncias e muitas vezes a nossa visão material atrapalha aquilo que Deus tem na dimensão espiritual. Por quê? Porque a vida da gente não se resume somente aqui. Então eu quero trazer essa palavra para você esta noite, no nome de Jesus, para que você entenda que você não é um qualquer, você não é uma pessoa sem valor, não. Se você assume que crê, que confia na palavra de Deus, você vai entender que ela é poderosa para fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou você está pensando. Ela é muito mais poderosa, querido. Olha, a nova versão transformadora da palavra de Deus, dessa versão mais recente, ela diz assim: vamos partir agora mesmo, para tomar a terra. Esta é uma palavra, querido, de ênfase, esta é uma palavra de poder, é uma palavra de coragem, e vamos tomar, com certeza podemos conquistar. Não abra mão dos seus direitos, não abra mão do que é seu, não abra mão daquilo que Deus tem lhe dado, não abra mão daquilo que Deus já lhe proporcionou. Na eternidade, Deus já estabeleceu a teu respeito. E por que você abriria mão daquilo que é seu? Por que você abriria mão daquilo que é um direito seu? Tome posse da bênção de Deus, tome posse daquilo que Deus já estabeleceu a seu respeito. Abra os olhos espirituais. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, o mundo dos cegos, ele é limitado pela cegueira. O mundo dos ignorantes, ele é limitado pela falta do conhecimento. O mundo dos medíocres, ele é limitado pela mediocridade. Mas o mundo dos visionários não tem limite. Caleb, depois de ouvir, ele que foi um dos 12 espias, a olhar a terra, juntamente com Josué, eles disseram: não, nós vamos subir. Eu creio na promessa que Deus falou. Nós vamos conquistar, nós vamos subir animosamente, a terra é boa. Nós vamos conquistar essa terra. E aí, quando nós olhamos no capítulo de número 14, queridos, ele termina dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, se eu estou de acordo com a vontade dEle, com a direção dEle, olha o que ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: o Senhor vai nos dar essa terra, o Senhor vai nos dar, vai fazer que eu conquiste, eu não vou perder esta oportunidade, eu não vou perder a chance de conquistar essa terra. Não, eu vou à luta, eu vou conquistar, eu vou vencer. E ele diz assim, para encerrar esta rápida reflexão, diz: tão somente não sejais rebeldes, incrédulos. O que é que eu preciso para conquistar? Preciso visão, eu preciso determinação, eu preciso crer, eu preciso obedecer, porque para tudo existem regras, existem limites, existe uma razão de ser, e não seria diferente. Deus não ia entregar a terra a alguém que não acreditava na própria palavra dele.
E aí, para encerrar, ele disse: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Você está dizendo que tem gigantes, você está dizendo que é terra que consome, você está se colocando, você está se diminuindo, dizendo que você, aos olhos dele, é como gafanhoto, e Deus está dizendo: eu vou lhe dar, você vai conquistar, a terra é sua, tome posse. E aí, queridos, ele diz assim, olha: porquanto são eles aos nossos olhos como o pão, sabe, que a gente rapidamente consome, porque a convicção que Caleb tinha era que a proteção de Deus na vida daquele povo, Deus havia tirado. Então estava vulnerável, eles estavam desprotegidos, mas você está com uma bênção. Enquanto alguém está sem a bênção, desprotegido, não tem mais como prosseguir, você está com a bênção. E já escreveu o grande sábio Salomão, lá no capítulo 10, verso 22 de Provérbios, que a bênção de Deus é que enriquece e com ela não vem dores. É a bênção de Deus que ele enriquece, é a bênção de Deus que ele faz prosperar, é a bênção de Deus que você cresce espiritualmente, cresce materialmente, cresce em todas as dimensões da sua vida. E ele diz assim: o Senhor é conosco, não temais. Deus é com você, Deus é comigo, Deus está conosco. Por que abriríamos mão da bênção de Deus na nossa vida? Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus, pedindo a bênção dele para a sua vida, e que você receba esta noite convicção, certeza, e saiba que a terra, que o bem, aquilo que está estabelecido a teu respeito, já é seu. Deixa eu orar por você agora, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, por cada irmão, por cada amigo, por cada telespectador que está, Senhor, a nos ouvir, a nos assistir, a ouvir esta palavra poderosa, Senhor. E assim como Caleb precisou de investir na sua vida um tempo necessário para ele conquistar, eu quero, Senhor, pedir agora que assim como Caleb acreditou na tua palavra, que este querido irmão que está nos assistindo agora, acredite na tua palavra e que conquiste o que tu já estabelecesse para ele e para a sua família. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Olha, queridos, eu quero lhe agradecer a você que sempre nos dá o privilégio de estar ligado conosco, fazendo o convite para estar conosco em um dos nossos cultos, ali na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, ali no bairro de Nazaré. Nós temos ali uma igreja muito confortável para receber a você e toda a sua família. Lá estaremos ministrando a palavra e orando por você. Fique com Deus, tenha uma noite abençoada, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.